O Emerson é um cara estiloso. Também o ramo dele não aceita menos. Aos 36 anos, ele se especializou em barbearia. Olhando assim, não dá para negar que o cara é habilidoso com as mãos. Mas quando o assunto é negócios, aí já é diferente. Empolgado com o mundo do empreendedorismo, ele abriu várias empresas, mais de 3, mas acabou fechando a maioria. Aonde foi que eu errei? Se tem um cara que já empreendeu de todas as formas, esse cara é o Emerson. Já abriu uma empresa de festas, uma fábrica de salgados, um disque sacolão, uma barbearia, mas acabou fechando cada uma delas. Estamos no Gama, região administrativa do Distrito Federal, que fica a aproximadamente 33 quilômetros de Brasília. A gente veio até aqui para descobrir exatamente o que aconteceu, investigar cada ponto e, é claro, trazer soluções. E aí, Márcio? Emerson, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem. Obrigado por receber a gente. Vamos lá? Emerson, então a gente vai começar do começo, como todo mundo diz. Qual foi a sua primeira empresa e como é que surgiu essa ideia de empreender? Então, Márcio, eu sempre tive um sonho de empreender. E eu era vigilante de transporte de valores, era muito bem remunerado. E aproveitando aquela deixa daquele dinheiro que eu ganhava, eu resolvi então tirar um sonho do papel e abrir uma barbearia. E como é que foi essa barbearia? Como é que foi essa ideia? Você se planejou, colocou tudo no papel ou simplesmente eu vou comprar tudo que tiver que comprar e seja o que Deus quiser? Eu me formei em gestão de segurança privada, aprendi muito sobre planejamento estratégico, sobre plano de negócios e achava que já sabia tudo para iniciar um empreendimento, né? Então eu não planejei nada, na verdade que eu não planejei nada, eu só fiz o curso e saí comprando toda a mobília, material, instrumento ali para mim poder trabalhar e não pesquisei também a localização. A primeira que eu achei, eu falei, é essa daqui mesmo, né? E meti as caras e iniciei o projeto. Você então comprou as coisas, organizou o local, mas você estava contando aqui antes da gente começar a gravar que você ali não pensou muito nisso, né? Você não planejou, não programou e acabou até engavetando essa ideia, surgiu outra. Como é que foi essa questão toda? Exatamente. Quando eu estava finalizando ali o curso, já tinha comprado, como eu falei, toda a mobília. Eu encontrei um grande amigo que é um dos melhores salgados que eu já comi, é produzido por ele. Esse amigo estava desempregado e tem 5 filhos. E eu aproveitei ali aquela oportunidade, eu vi como uma oportunidade para ele ganhar dinheiro e eu também. Tendo em vista que geralmente o segmento de alimentação ele gira muito mais rápido e eu não ficaria preso a clientes, né? Eu imaginei dessa forma. Então eu corri, convidei ele para abrir essa parceria, fazer essa parceria comigo, onde eu investiria o dinheiro e ele entraria com a mão de obra. Então eu decidi abrir, antes da barbearia, uma fábrica de salgado. Já tinha comprado tudo, como você colocou aí, já estava tudo pronto, curso finalizado e já tinha ali aquele sonho já estava praticamente realizado. E aí essa oportunidade passou e eu perdi o foco da barbearia e acabei colocando foco e força e energia em outro empreendimento. Então a gente pode dizer que o primeiro erro, falta de foco. Falta de foco. Montou tudo para uma barbearia, pegou o local, pegou os equipamentos, surgiu a oportunidade passando ali na porta, fábrica de salgados, vou entrar nessa. E nesse meio você fez algum planejamento financeiro para isso? Ou você só ficou, simplesmente abriu, tinha um pouco de dinheiro aqui e vou injetando aqui de qualquer jeito? Exatamente isso. Não conhecia nada do segmento de alimentação. A barbearia, pelo menos já tinha me formado no curso, já tinha conhecido ali um pouco de gestão de barbearia, mas a alimentação não sabia nada do segmento. Não sabia, né, ser um pouco descontraído, não sabia nem que alimento estragava, né, que eu ia ter esse tipo de prejuízo. Então, assim, eu pensei que ia fluir muito bem, porque esse salgadeiro, ele tinha construído por esse patrão dele várias residências já, eles acumularam um patrimônio muito grande, e o ex-patrão dele foi embora. Então eu falei assim, vou ter essa mesma sorte. Se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Então eu não tinha nenhum conhecimento, eu saí comprando tudo que ele me falava, no que se diz em relação
equipamentos, né? Saí comprando tudo conforme ele foi falando que era melhor, forno assim. E só comprei os mantimentos ali também, os insumos e fui fazendo. Então, só para a gente recapitular para o pessoal, sem foco, sem planejamento, marketing também furada, né? Faltou investir um pouquinho mais. E aí você viu que a fábrica iria fechar. E o sonho da barbearia, como é que ficou isso? Voltou à tona? Como eu já tinha tudo comprado, aí eu falei, vou focar nisso mesmo. Eu me preparei para isso e vou focar nisso agora. Daqui para frente vai ser só isso. E aí fui atrás de outra loja, em um outro local. Aí o pessoal falou assim, ó, tem uma loja atrás de um colégio, pode ser que seja uma boa. Mais uma vez não pesquisei. Eu fui por essa ideia e fui lá, aluguei essa loja, reformei a loja todinha, coloquei as mobílias para dentro e decidi inaugurar no Natal de 2016. Então, bem no Natal mesmo, eu falei, vai ter muita gente procurando barbearia, serviço e não vai ter. Então a gente vai fechar no Natal, para a gente poder dar continuidade o ano já captando o cliente, eu acho que é a melhor forma. Porque o pessoal fica na loucura de não conseguir agendar, aí fica tudo atrás de um lugar para poder se arrumar e não consegue. Então, essa inauguração foi bem vista ali pelaquela região. E aí na questão da fábrica de salgados faltou muita coisa, né? Aí você abriu então a barbearia. E aí você pensou, falou, peraí, eu errei naquele ponto lá, agora eu vou agir de forma diferente. Ou também, seja o que Deus quiser, vou aqui pra frente. Seja o que Deus quiser. Essa foi um pouco pior ainda, porque nem a placa eu coloquei. Então assim, eu coloquei a mobília, né? Como era o Natal, eu falei, as pessoas vão ver. E era quase de frente pra uma parada. E aquele lugar ali tinha um espaço sem nada construído, mas tinha promessa que seria um supermercado. Então eu falei assim, é aqui mesmo, não precisa de faixa não, vamos colocar os materiais, porque eu já tinha gastado bastante. Então não tinha mais como investir nem na placa dessa vez. E aí a gente entrou e eu não planejei nada, não fui nem pesquisar o valor do serviço do local, não pesquisei quantas barbearias tinha ali, valor de serviço, valor de materiais que eu ia utilizar na bancada, como pomada, shampoo. Não pesquisei nada mesmo. Eu fui sem saber até quem ia ser meu fornecedor. Agora, Emerson, fala pra mim. Você disse que começou a se organizar financeiramente. Você está dizendo isso no quesito pessoal ou a empresa também começou a andar bem, você começou a planejar ali o negócio? Não, veja bem, Márcio. Eu comecei a me organizar financeiramente. A empresa não. Eu ainda não sabia essa diferença, infelizmente, de pessoa jurídica para pessoa física. Então tudo que entrava na barbearia, eu somava com o meu do CLT e era tudo meu. Meu e da minha família, só meu. Não tinha loja não, era só eu mesmo. E conta pra gente agora, como é que surgiu a ideia da empresa de festa? Você já tinha barbearia, não estava rodando muito bem não, pelo menos não bem administrativamente. Mas aí você resolveu abrir uma casa de festas. Como é que foi essa história? Não chegou bem a ser uma casa de festa. Eu resolvi entrar pro entretenimento infantil e comecei a comprar pula-pula, casa de bolinha, aí comprei diversos personagens vivos, Mickey, Minnie, Galinha Pintadinha, Peppa, porque eu vi ali mais uma oportunidade. Então assim, eu percebi que era pouco tempo que eu ficava numa festa, era apenas 1 ou 2 vezes por semana no máximo, e o valor que entrava era quase 2 semanas de trabalho na barbearia. Eu tenho certeza que dessa vez você falou assim, eu vou pegar agora esse projeto de festas, eu vou começar a planejar, vou começar a organizar, dinheiro certinho, foi isso? Também não. Veja bem, já estava entrando 3 saldos, vamos colocar saldos, já estava entrando 3 valores todos os meses na minha conta. Então entrava o meu do meu CLT, que eu era bem remunerado, né? Vigilante de transporte e valores, recebe muito bem. Eu recebia o das animações, chegava a ganhar quase R$1.000 num final de semana, e ainda recebia o da barbearia. Então, mais uma vez, eu só queria saber do dia que estava entrando ali. Era muito dinheiro entrando, eu falei, meu Deus, tem que abrir mais uma coisa agora, para ver se essa renda vai mais lá em cima ainda. Então, não me organizei mais uma vez. Não tinha nem noção mesmo de que isso estava me fazendo mal. Então, assim, para mim, todo o dinheiro que eu ganhava era meu mesmo, totalmente egoísta, né? Até descobrir que
Empresa rica é dono pobre, né? Empresa milionária é dono rico e empresa bilionária é dono milionário. Não tinha a mínima ideia. E por que acabou o negócio de festas? O negócio de festa ele ia muito bem, ainda que sem planejamento. Eu já tinha conseguido, devido dinheiro de diversos lugares estar entrando, eu já tinha conseguido acumular uma boa quantia em dinheiro. Eu conseguiria, sim, investir mais nela para dar continuidade e terceirizando também o serviço que eu não costumava fazer. Eu apenas acompanhava os monitores, então para mim era muito confortável. Mas veio o nascimento da minha bebê. E aí eu percebi que eu estava trabalhando demais, ao ponto de ficar muito estressado. Chegou a dar uma bactéria no meu olho de tanto trabalho, então eu percebi que estava me prejudicando e que eu estava deixando a minha família em casa no final de semana para alegar outras famílias. O que você sentiu naquele momento? Aí eu decidi fechar mesmo o negócio, vi que apesar de que era uma das melhores oportunidades que eu tinha visto até aquele momento, pelo fato de ser só o final de semana, a maioria das vezes, pelo fato de ser um período curto de trabalho, mas o dinheiro que entrava ali, ainda que era muito, ainda não supria a necessidade de estar com a minha família, de estar com a minha neném, com a minha esposa. Mas o grande Emerson é imparável, é isso? E aí ele resolveu abrir então, no meio de toda essa confusão, um Disque Sacolão, ou seja, mais uma empresa. Como é que foi essa história? A do Sacolão é o máximo, porque, na verdade, eu abri não foi nem por mim, foi pro meu pai. Mas eu combinei com ele o mesmo que eu combinei com o Salgadeiro. 50% meu e 50% do senhor. De boca, sem contrato? Sem contrato. Comprei uma Kombi, por sinal era uma Kombi muito bonita, deu até dó depois que eu desfiz da empresa de vendê-la, porque eu criei amor por ela, assim, no bom sentido da coisa. Tinha uma história, né? Isso. Mas eu comprei uma Kombi, levei meu pai na Ceasa, fiz uma bela de uma feira para ele poder escolher um ponto para vender, né? E parar nos prédios, vender bastante. A ideia era parar a Kombi em um ponto e vender ali. Isso. E também eu fiz panfletos e cartões para ele poder entregar ali na região de Águas Claras. E a pessoa ligava e ele tinha a oportunidade de deixar uma pessoa no ponto e com a Kombi ele ia fazer essa entrega. Então eu tinha pensado nessa logística também. E nesse caso, onde você achou que errou? Mais uma vez, a falta de planejamento. Eu também não sabia que fruta... Eu juro pra vocês, não sabia que fruta estragava e verdura. Eu não sabia. Então, assim... Você achou que ia vender tudo de uma vez? Achei que ia sair bastante, eu estava bastante otimista. Então, assim, eu comprei achando que nos 3 primeiros dias ia vender tudo, que todo dia a gente ia estar lá no Ceasa fazendo novas compras, e não foi assim. Os primeiros dias estragaram muita coisa. E mais uma vez eu não tinha esse fluxo de caixa. E quando você decidiu fechar? Quando eu vi que meu pai começou a esmorecer. Porque eu ia até o último centavo. E a barbearia estava aberta? Barbearia aberta? Funcionando? Funcionando. E quando a barbearia fechou? Na pandemia. Por que fechou? Porque eu não tinha fluxo de caixa. Eu já tinha... por essa correria minha eu tinha acumulado uma certa quantia até boa, só que eu pensava o seguinte, eu pensava que eu não sabia que ia ter a pandemia. Eu pensava que eu tinha, assim, eu tenho dinheiro para ficar 2 anos em casa sem precisar trabalhar. Esse era o meu pensamento. Então o tempo todo eu foquei nisso, amor, a gente tá despreocupado. Se acontecer qualquer coisa, a economia do país não vai bem, mas eu tenho um dinheiro para ficar 2 anos em casa sem fazer nada. A gente tem a mentalidade de... não é preocupação que se fala, de aquele medo de proteção. Então, assim, eu fiz de tudo para poder garantir o sustento da minha família. Em nenhum momento eu pensei, a barbearia um dia volta, quando der as coisas, quando tudo normalizar a gente volta. Mas eu não posso tirar da minha família para aplicar esse negócio agora, porque eu não me organizei para isso. Mas a barbearia nunca teve em primeiro plano, até que descobri que ela tinha que ser o primeiro plano.
E agora eu costumo dizer para as pessoas que eu estou na melhor fase da minha vida. Mas calma, não conta nada agora, porque a gente tem uma surpresa para você que está assistindo a gente, que a gente vai contar depois do intervalo, que é rapidinho, e também depois do intervalo a gente vai conversar com um especialista para saber exatamente onde o Emerson errou e trazer, claro, as soluções. E aí a gente conta essa surpresa, não é, Emerson? Vamos nessa, surpresona, hein? Aguarde aí. Depois do intervalo, a gente volta já. Voltamos e hoje estamos investigando os erros cometidos pelo Emerson, que abriu várias empresas ao mesmo tempo e acabou fechando todas. Aonde foi que eu errei? Falta de planejamento, de organização de caixa, falta de foco, ganância. Não faltaram motivos para o desastre. Papel e caneta na mão. Agora vamos conversar com um especialista e entender o que não devemos fazer para ter o mesmo destino. É um erro muito comum de muitos empreendedores que começam na sua própria área de atuação acreditar que você apenas ficar se especializando cada vez mais no seu ofício é o caminho certo a se seguir. Então, por exemplo, um barbeiro começa a fazer cada vez mais cursos, começa a aperfeiçoar e acredita que só isso muitas vezes é suficiente para que o negócio dê certo. Isso é um erro porque as habilidades para você gerir uma empresa, elas são diversas, elas não são apenas a habilidade técnica que você possui. Você precisa ter noções de contabilidade, noções de marketing, noções de essa questão toda do fluxo de caixa, né? Então, gestão de pessoas, liderança. Então, se você não desenvolver essas habilidades, você acaba tendo uma chance de fazer o seu negócio não ir para frente. Você, às vezes, tomar decisões que vão prejudicar o seu negócio. O que acontece é que muita gente pega a sua experiência de já ter sido cliente de outros negócios e só pega aquilo lá e usa como se fosse uma base para tentar montar sua própria empresa. Se a pessoa der sorte, ela tiver uma boa referência, acaba dando certo de uma forma natural. Mas a gente não pode ficar dependendo da sorte. O correto quando você abre uma empresa é realmente você se especializar. Você tentar fazer cursos, você entender como funciona a gestão de um negócio, como funciona a gestão do fluxo de caixa, para que você consiga crescer a empresa de uma forma saudável, sustentável e controle desse crescimento, não apenas dependendo da sorte. Então, eu acredito que você não deveria apenas se focar na sua especialidade a partir do momento que você se torna um empreendedor. Esse caso do Emerson é um caso muito comum, acontece com muitos empreendedores. As pessoas, normalmente, quando começam a empresa de forma no feeling, como a gente pode dizer, sem fazer esse estudo, essa capacitação, elas acabam não desconhecendo alguns conceitos muito básicos que protegem muito a empresa, como, por exemplo, o conceito de reserva de emergência. A reserva de emergências é você ter em caixa um valor financeiro suficiente para suprir alguns meses da sua operação, né, ou pelo menos dos custos dela. Então, ele serve justamente para esses momentos de crise. Quando você é um empreendedor, você está sujeito a todo tipo de risco. Você tem riscos governamentais, você tem riscos econômicos, riscos de setor, até riscos de saúde, como aconteceu recentemente com a questão da pandemia. E se você não tiver nenhum tipo de proteção, é como se você estivesse dirigindo um carro sem cinto de segurança. Qualquer acidente vai ser suficiente para causar um dano enorme à sua empresa. Então, a forma correta de você se proteger é você saber que a sua empresa, embora ela esteja dando certo hoje, pode ser que esteja indo tudo muito bem, você precisa ter essa reserva financeira para caso em algum momento você tenha um período difícil. Existem até sazonalidades que muitas vezes o empreendedor iniciante não conhece. Às vezes ele começou a empresa em determinados meses do ano, que costumam ter um fluxo mais alto, e que pode chegar a outros meses que têm um fluxo mais baixo. E ele vai precisar ter esse caixa para suprir esses períodos. Assim que você consegue ter longevidade com a sua empresa e sobreviver a tempos de crise, como foi o caso aí da pandemia. Então, o conselho para o Emerson seria realmente ele começar a estruturar essa reserva de emergência da empresa dele, baseado em alguns meses, né? A gente normalmente indica 6 meses do custo da empresa, para que ele possa ter esse recurso para protegê-lo aí caso isso aconteça novamente. Uma regra, né, que eu gosto muito de seguir é você analisar a saúde da sua empresa. É de fato você tentar pegar o histórico que a empresa teve, as receitas, os custos, quanto ela teve de lucro, e baseado nisso você tentar tirar apenas uma parte desse lucro.
Porque empresas que estão começando, elas necessitam muito de um reinvestimento de caixa, para que ela possa crescer, para que ela possa estabelecer o seu lugar ali no negócio. A gente trabalha em um mercado muito competitivo. O mercado do Emerson, por exemplo, de barbearias, muitos aqui já devem ter visto que nos bairros a gente costuma ver barbearias aparecendo com certa frequência. Então, se você não tiver uma forma de você reinvestir no seu negócio, de você tentar se consolidar muito bem na região, seja com investimentos em marketing, com talvez algum tipo de promoção, contratação de pessoal, a infraestrutura, você pode acabar perdendo o seu espaço. Tá? Então, essa questão da retirada, ela sempre tem que ser feita com muita cautela. Eu sei que cada pessoa tem suas contas a pagar, mas existe aquela situação de que se a empresa não crescer, em algum momento ela pode deixar de existir, aí a pessoa acaba não tendo nada da retirada. Então, eu acho que é necessário você fazer um estudo, né, das receitas que a empresa teve, dos custos, ver quanto ela teve de lucro, e você, inclusive, quando a empresa está começando, tentar fazer retiradas, muitas vezes variáveis, de acordo com a situação da empresa, de modo que você ainda consiga consolidar em paralelo a sua reserva de emergências e você consiga também ter um volume de caixa ali para você conseguir reinvestir no seu negócio e tentar fazer ele crescer cada vez mais. Tá? A gente tem empreendedores que são muito centralizadores, ou então empresas que dependem exclusivamente daquela pessoa. Quando você tem uma empresa que te demanda muito, né, você acaba não conseguindo abrir novas coisas porque seu tempo é limitado, você não vai conseguir se dedicar da forma correta a cada uma. Mas, por exemplo, se você tem um perfil que você consegue criar liderança dentro da empresa, você consegue capacitar os seus funcionários, por exemplo, você consegue delegar isso, contratar gerentes, esse tipo de coisa, ao ponto que chega um momento onde a sua função na empresa passa a ser muito administrativa e te sobra tempo, você pode começar aí sim a pensar em abrir novos negócios. Com isso você consegue ganhar escala. Eu tenho um colega que ele tinha uma barbearia também, que é um caso similar com o do Emerson, e ele comentava comigo, ele falava: olha, Danilo, se eu estiver dentro da barbearia tocando o negócio, eu consigo fazer ela dar 100% do potencial dela, mas eu só consigo ter uma barbearia. Então eu prefiro treinar, capacitar outros funcionários, de modo que agora essa barbearia vai tirar 80% do potencial dela, já que não sou eu à frente do negócio, né? E acaba que ninguém atua tão bem quanto o dono para fazer o negócio crescer, mas eu consigo ter várias outras barbearias dando 80% também, e aí eu consigo administrar todas elas. Então, nesse caso, ele não abriu outras barbearias, ele abriu outros negócios. Mas é importante ele tanto ter uma estrutura que permita que a barbearia funcione sem ele, né? E se ele ainda quer atuar como barbeiro, ele vai ter que talvez até diminuir, né, o tempo de atendimento dele, e também planejar negócios que também não vão depender tanto assim dele no início, né? Ou que pelo menos o tempo livre que ele tem possa ser o suficiente para que esses negócios funcionem. Então, existe uma questão do planejamento aí também, né? Quando a gente vai abrir um novo negócio, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, para mim é um erro você abrir vários negócios quando você não tem ainda uma maturação, uma estrutura para isso. Mas a partir do momento que você fez um planejamento, seu negócio já não depende tanto de você, você pode sim abrir outros negócios e pode acabar dando muito certo também. Quando a gente sente que o nosso negócio está falindo, eu acho que é muito parecido com quando a gente está doente. Se a gente for em um médico, qual é a primeira coisa que ele faz? É um diagnóstico. Tá? Então, existem vários motivos que podem fazer uma empresa começar a ter prejuízos e começar a apontar que está indo a caminho da falência. Então, a gente tem que justamente identificar o que está acontecendo. Se, por exemplo, é uma questão de custos, de repente você tem custos muito altos e a empresa não consegue ter receita suficiente para pagá-los. Se é uma questão de descasamento de fluxo de caixa, às vezes você está recebendo parcelado e pagando contas à vista e o fluxo não está conseguindo lidar com esses pagamentos. Muitas vezes você tem a situação também da área comercial da sua empresa não está funcionando tão bem. Então, eu acho que tem que ser feito um estudo minucioso, você pegar os meses aí de resultado e verificar o que exatamente está acontecendo, onde está o gargalo. Então, se, por exemplo, for uma questão de custos muito altos, aí acaba que a solução é um corte de custos, é você talvez tentar reduzir o quadro da empresa, talvez se mudar para um imóvel mais barato, normalmente imóveis costumam ser dos maiores custos que uma empresa tem. Se for uma questão de receita baixa, talvez tentar investir mais em marketing, na área comercial da empresa. Se for um descasamento de fluxo de caixa, você tentar encontrar formas, né, de talvez antecipar recebíveis ou mudar as formas de pagamento. Então, na realidade, tudo vai depender desse diagnóstico, porque isso é uma situação muito particular de cada negócio. Cada um pode estar apontando a falência de uma forma diferente. Então, a dica é, faça um estudo minucioso, pegue os últimos meses que você teve de resultado e veja exatamente onde está o problema, porque só a partir daí você consegue pensar numa solução para ele. Isso é importantíssimo, tá? Muitas pessoas que começam empresas, elas têm uma visão como se fosse uma espécie de assalariado, né? Que a partir do momento que eu paguei os custos da empresa, todo o dinheiro que sobrou é meu para eu usar como eu quiser. Isso não poderia estar mais errado, tá? A empresa, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver.
Então você precisa ter uma parte do dinheiro que você precisa reinvestir na empresa. E quando a empresa está no seu início, é a parte mais delicada da empresa. É a parte onde, quando você tira os nutrientes da empresa, você acaba fazendo com que o crescimento dela fique muito limitado e que ela possa até, inclusive, não se desenvolver. Tá certo? Então, basicamente, a melhor forma é você realmente tem que separar. Você tem que se encarar como se você fosse, de certa forma, uma forma assim, uma analogia, uma espécie de funcionário que tem ali o seu salário a receber, mas que a empresa precisa ainda funcionar, ela precisa ter aquela parte do caixa, o dinheiro é da empresa. E aí ela vai lá e te paga aquele valor que você definiu. Mas o restante tem que ficar na empresa para consolidar sua reserva de emergências, para que você possa reinvestir no crescimento da empresa, né? Contratação de funcionários, investir em marketing, esse tipo de coisa. Então, tudo isso começa com uma organização. Tá? Então, é importante você ter suas contas separadas, ter a conta PJ da empresa e ter a sua conta de pessoa física para a qual você vai fazer o pagamento. Você ter um contador é muito importante para te ajudar também com essa questão aí da contabilidade da empresa, para você estruturar isso, mas principalmente é virar na sua cabeça essa chave de que a empresa e você é você. Você recebe um valor da empresa, mas a empresa precisa funcionar, ela precisa ter toda a estrutura financeira dela para que ela possa crescer de forma saudável e sustentável. Até levando também o caso do Emerson, né, como o exemplo, você ter um caixa de emergências, uma reserva de emergências, é extremamente importante para uma empresa. Se a gente for fazer uma analogia, é a mesma coisa que você estiver dirigindo um carro e ter um cinto de segurança. Uma pessoa, por exemplo, que dirigiu a vida inteira e nunca teve um acidente, a gente poderia dizer que essa pessoa não precisaria ter usado um cinto de segurança, já que ela nunca teve um acidente. Só que a questão toda é, a gente não sabe se no futuro a gente vai ter esse acidente ou não. Então a gente precisa ter o cinto de segurança, porque senão qualquer acidente pode ser fatal, pode matar a empresa. Então, a reserva de emergências, ela é justamente como se fosse esse cinto de segurança. O fato de você ter uma empresa que foi bem até hoje, você nunca precisou usá-la, não significa que você, no meu caso eu não preciso, né? Eu nunca tive essa necessidade de usar o caixa de emergência. Pode ser que você precise usar no futuro. E você só tem uma chance. Se acontecer essa situação muito séria e você não tiver, a sua empresa pode ir à falência, né? Você pode quebrar uma empresa. Aconteceu com várias aí no caso da pandemia. Então, você precisa ter esse valor equivalente a, no mínimo, ali uns 6 meses dos seus custos, pode ser até dos custos mais básicos, você pode ir montando ele pouco a pouco, para que ele seja justamente o que vai te sustentar no caso de uma crise e fazer sua empresa se perpetuar. Todas as empresas que a gente tem, que têm décadas de existência, já passaram por diversas crises. E elas só sobreviveram porque elas tinham estrutura para isso, elas tinham gordura para queimar. Então esse é o papel da reserva de emergências e é uma das coisas que a maioria dos empreendedores que quebraram não tinha, que provavelmente se todos eles conhecessem e tivessem, talvez as estatísticas de empresas que quebram no início fossem muito mais baixas. Bom, promessa é dívida. Antes do intervalo, a gente falou que tinha uma surpresa para você que está acompanhando o nosso programa. E Emerson, conta agora pra gente, que surpresa é essa? A barbearia. Desistir nunca foi uma opção. Então você abriu novamente? Isso, apesar dos desafios, das dificuldades mal administradas, eu quero convidar vocês para conhecer a minha barbearia. Então vamos lá, vamos conhecer.